Boa noite. O Brasilianas.org de hoje discute os 7 anos do maior massacre da história de São Paulo. Um episódio que envergonhou a sociedade de São Paulo, o setor público, a mídia de São Paulo. É uma mancha que até hoje não foi resolvida. Em maio de 2006, o grupo criminoso Primeiro Comando da capital, o PCC, iniciou uma série de ataques contra o patrimônio e agentes de segurança pública aqui em São Paulo. Houve uma represália em seguida, noites terríveis, dias terríveis de violência que resultaram na morte de mais de 560 pessoas. 60 delas eram agentes públicos, policiais, civis, militares e até mesmo bombeiros. As demais vítimas, quase certamente mortas pela polícia, muitas delas apresentavam marcas de terem sido executadas sumariamente, com tiros no peito e na cabeça. Os inquéritos dessas centenas de mortes foram arquivados sem aprofundamento das investigações, o que levou grupos de direitos humanos e de pais e mães das vítimas a pedirem que o Ministério Público Federal reabra os arquivos para que os verdadeiros responsáveis por essas mortes respondam criminalmente. Para discutir esse tema, são nossos convidados o defensor público do Estado de São Paulo, Antônio Maffezoli, e o advogado e diretor adjunto da organização Conectas Direitos Humanos, Marcos Fux. Também contamos com a colaboração da repórter Fernanda Bolsalobre com as perguntas dos telespectadores encaminhadas pelo site brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo. Antes de iniciar o debate, vamos rever alguns trechos da reportagem de Alessandra Lago, apresentada no Repórter Brasil há 2 semanas. Ela foi até a Baixada Santista ver como está a luta das Mães de Maio, movimento criado para cobrar mais rigor nas investigações dessa série de assassinatos cometidos em 2006. Vera lembra com detalhes o dia em que recebeu a notícia de que o filho, Mateus, de 22 anos, tinha sido morto a 3 quadras de casa, na periferia de Santos, litoral paulista. Eu tenho a impressão que foi aqui, ó. Era noite de quarta-feira, 17 de maio de 2006. Mateus ia para a aula, mas a escola estava fechada após um toque de recolher. Ele, então, foi a uma pizzaria com um amigo, quando chegaram motoqueiros encapuzados que mataram a tiros os 2 rapazes. Com investigações que não apontavam a autoria do crime, Vera foi buscar por conta própria as respostas para a morte do filho. E a impunidade é o que mais mata a gente. Entre 12 e 20 de maio de 2006, a facção criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC, organizou rebeliões em 74 presídios do estado, em represália à transferência de alguns de seus líderes. Nas ruas, policiais militares e agentes penitenciários eram assassinados e os boatos de toque de recolher espalhavam medo na população. Para tentar garantir a segurança, o governo do estado colocou todo o efetivo policial nas ruas. Débora também perdeu o filho naquela semana em Santos. Em 15 de maio, o gari Edson Rogério, de 29 anos, buscava gasolina para a moto, quando foi assassinado com 5 tiros. O crime aconteceu momentos depois de o rapaz ter sido abordado por policiais. Débora se juntaria a Vera e a outros familiares de vítimas para dar origem a um movimento em busca de verdade e justiça. O que a gente vê é que existe a criminalização da pobreza. É uma limpeza social, onde pobres e negros estão sendo executados. No período dos crimes de maio, em 2006, mais de 70 pessoas morreram na Baixada Santista. Pelo menos 11 jovens foram assassinados por encapuzados, de acordo com um documento divulgado pelas Mães de Maio. No entanto, todos os casos foram arquivados. Com o fim dos ataques e das rebeliões dos presídios, a dimensão dos acontecimentos pôde ser medida. De 12 a 20 de maio daquele ano, morreram no estado 43 agentes de segurança, a maioria policiais militares. No total, foram assassinadas 493 pessoas, 55 homicídios por dia, em média. Além dos mortos, 4 pessoas desapareceram na região da Grande São Paulo, entre eles Paulo Alexandre Gomes, de 23 anos. A irmã dele, Francilene, conta que na noite de 16 de maio daquele ano, ele tinha saído de casa para visitar a namorada. No caminho, foi abordado por policiais da Rota, grupo de elite da Polícia Militar. Desde então, nunca apareceu. A gente pensa no Paulinho todos os dias, até hoje, como se fosse maio de 2006. Nunca a gente esqueceu ele em nenhum momento.
O envolvimento de policiais nos chamados crimes de maio não é reconhecido pelo Estado de São Paulo. Porém, segundo um estudo independente lançado em 2011, das quase 500 mortes daqueles 9 dias, mais da metade estão ligadas a ações de facções criminosas e de agentes de segurança pública. Desse número, 71 assassinatos têm fortes indícios de terem sido praticados por grupos de extermínio formados por policiais. 126 civis foram mortos em supostos confrontos com a polícia, casos conhecidos na época como resistência seguida de morte. Muitas das mortes que apresentavam esse registro tinham características de execução, como tiros a queima-roupa, disparos de cima para baixo, em pontos vitais do corpo ou pelas costas. Segundo o estudo, as rebeliões foram uma resposta à corrupção de agentes do Estado, especialmente policiais civis. A pesquisa afirma que um esquema de extorsão contra familiares de líderes do PCC em 2005 foi fundamental para motivar o ataque coordenado pela facção. Também aponta indícios de que o fim dos atentados e das rebeliões dos presídios aconteceu após um acordo entre o governo do Estado e o PCC. Cabe ao Estado fazer essa investigação, cabe ao Ministério Público, né, a uma comissão parlamentar de inquérito que não foi instaurada, mas que deveria ter sido, apurar. Apesar das dificuldades de descobrir a verdade e punir os culpados pelas mortes, o Grupo Mães de Maio obteve 2 importantes conquistas. Em 2011 e no começo deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado a indenizar as famílias de Débora e de Vera pelos assassinatos de seus filhos. Para o TJ, parte das mortes aponta para a atuação de grupos de extermínio. O Estado recorre nos 2 casos. A história deve vir à tona. O que aconteceu naquela época? Né? E por que continua acontecendo? O carro é que mata, a moto é que mata. Para nós não é agradável a gente apontar o dedo quem foi que matou nossos filhos. Quem tem que apontar para nós é o Estado e o país. Eita, foi algo tão pesado lá que desligaram os rádios de todas as viaturas para impedir que houvesse captação aí das ordens aí. E só cessou um pouco quando um grupo aí de procuradores federais, advogados de direitos humanos, foram até o IML e começaram a dar plantão lá, 10 mortes reduziram. Isso é uma página horrorosa da história de São Paulo que vamos tentar levantar hoje nesse programa. Eu queria ver primeiro com o Dr. Marcos Fux, que é diretor adjunto da Conectas Direitos Humanos. Explica primeiro o que é a Conectas e depois eu queria que o senhor descrevesse o que foram aqueles dias. A Conectas é uma entidade de direitos humanos, sediada aqui em São Paulo, uma entidade internacional de direitos humanos, que tem como objetivo a missão de fomentar os direitos humanos e fazer um intercâmbio de direitos humanos no Brasil e cuidar desse assunto nacionalmente e internacionalmente. Quais são as suas lembranças daqueles dias aí? Como que começaram a surgir os sinais de que haveria essa retaliação geral, essa guerra? Aquilo foi... Eu acho que a gente teria que voltar um pouco no tempo. Me parece que o sistema prisional, eu sempre insisto que o sistema penitenciário, que outro dia foi muito bem lembrado pelo ministro da Justiça, que é medieval, acho que sempre foi medieval e que leva a uma situação dessa. Eu acho que desde 92, quando nós temos o massacre do Carandiru, e ali você começa a ter uma divisão de grupos criminosos que queriam controlar, o Estado perde o controle. O Estado perde o controle e insiste no encarceramento em massa. Então, a partir do momento em que você lota essas prisões, você começa a criar esse tipo de problema. Em 2006, ali é o momento, é o ápice da explosão do sistema penitenciário. O que levou à explosão? Simplesmente o fato das lideranças do PCC serem transferidas ou havia um cadinho de violência maior por trás disso? Olha, o que levou, existem várias hipóteses, mas você parece que não havia um diálogo entre o poder público e o que acontecia dentro das prisões. Enfim, acho que não havia concessões. E os presos rebelados começam um movimento dentro do sistema prisional, e isso pula o muro e invade as ruas de São Paulo. Eu estava falando aqui com o Antônio, que eu me lembro bem, que era uma segunda-feira, eu estava numa reunião com o advogado, e aí me ligam e falam, olha, vai para casa, sai daí que São Paulo parou. E eu olhei para baixo, realmente estava o caos
generalizada. Isso foi a primeira parte do ataque do PCC? Isso foi a primeira parte do ataque do PCC, que aconteceu naquela segunda-feira. E aí, daí em diante, você tem esses números chocantes, são 493 mortes. E um dado importante do IML, são 2.400 tiros disparados aqueles laudos examinados, são 2.400 tiros. Então, você tem uma média entre 5 a 8 tiros por vítima. Isso é execução, né? Isso são execuções sumárias que você não consegue mais daí identificar e prejudica muito a prova. E as vítimas aí tinham antecedentes criminais? Muitos não tinham. Muitos, não como tinha. Essa senhora, o Antônio, que representou como defensor público as mães e mais, eram jovens da periferia que trabalhavam, que estavam voltando para casa, ou que estavam em frente às suas residências, lavando o carro, conversando, e carros descaracterizados, carros com insufilme, chegavam e iam metralhando. Então, você tem... O Antônio Maffezoli, que é defensor público do Estado, eu queria que você também trouxesse as suas lembranças aí desses dias de terror. Minhas lembranças pessoais, muito doloridas, muito assustadoras, levam a esses 3 primeiros dias, 4, na verdade, 3 primeiros dias onde houve os ataques do PCC. Eles começaram numa sexta-feira, dia 12 de maio. No domingo ia ser Dia das Mães, foi Dia das Mães. E os ataques, né, a prédios públicos, a ônibus que foram queimados, os estudos mostram, as pesquisas, né, numa represália à transferência de várias lideranças do PCC, naquele momento, né, mas com uma raiz que remonta lá atrás, como disse o Fux, a própria condição carcerária, o caos carcerário do Estado de São Paulo, que só vem se agravando ao longo do tempo. E é um importante dado também, citado no VT pela Sandra Carvalho, que é num estudo da ONG Justiça Global com o Laboratório de Direitos Humanos da Universidade de Harvard, que fala do achaque, né, aos líderes do PCC feito por policiais, né? A extorsão feita em 2005, início de 2006, com sequestro de familiar, tal, que gerou uma situação de conflito grande entre o comando do crime organizado no Estado de São Paulo, organizado e aceito e legitimado pelo Estado, como disse o Fux. Há muito tempo o Estado não tem mais o controle interno de presídios superlotados, então sem alguma organização dos próprios presos, aquilo seria incontrolável. E o PCC colocou ordem, né? Não tem rebelião, né? ou raramente diminuíram muito as rebeliões, apesar das condições ainda extremamente precárias, né? Da superpopulação, das condições ruins de habitabilidade e tal. Então, durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, chegando na segunda com toque de recolher, foram feitos os ataques, né, a prédios públicos, a assassinato de alguns policiais, até de um bombeiro, de agentes penitenciários, policiais em folga. E aí os ataques cessam com um acordo. Né, O acordo é firmado no meio do tiroteio aí? O acordo é firmado no domingo, né? No domingo, a Secretaria de Segurança disponibiliza um avião e leva a presidente Bernardes, se não me engano, uma advogada do PCC para se entrevistar com o líder, Marcola, e confirmar que ele não estava machucado, que havia esse boato de que ele tinha sido torturado. E várias entrevistas, várias pessoas confirmam isso. De dentro do presídio, um outro preso, que eu não me recordo o nome, pega o telefone da advogada e liga para alguém e diz: cessem os ataques, está tudo em ordem, o negócio está... nós estamos fechando um acordo aqui. Aí os ataques acabam, né? Na segunda ainda tem o reflexo do toque de recolher, muito de terror, né, de medo coletivo, né? Não me lembro de nenhuma informação de que houve realmente uma ordem. Mas que coisa, uma organização dessa aí, que um telefonema já... E acabam as rebeliões, né? Na sexta-feira,
todos os presídios, né, rebelados, dezenas de presídios rebelados ao mesmo tempo, e os ataques na rua, e aí eles acabam. E aí começa, na segunda-feira, 15, no domingo já tem, né, a represália. Né, a morte de... E a represália é indeterminada. Vou numa região, quem você achar na rua, mate que... Então, isso que é impressionante, né? Eu acho, são dois tipos de morte naquele período. Um dos casos chamados de resistência seguida de morte. Então, que há um reconhecimento da polícia que houve um confronto, um suposto confronto. Pelo menos os policiais chegam na delegacia e falam, olha, nós encontramos aquele grupo de pessoas, eles nos receberam a tiros, nós tivemos que atirar e nós matamos. Né? É a grande parte, a maior parte dessas mortes se dá nessas condições em que os policiais reconhecem. Nós matamos aquelas pessoas porque eles, em legítima defesa. Digamos, a única evidência é a palavra do policial. Exatamente. Aí entra numa questão que transcende aquele período, que é como a Polícia Civil e o Ministério Público e o Poder Judiciário tratam desses supostos conflitos, os tais resistências seguidas de morte, né, que sequer são investigados por promotores do júri, né, que têm a competência de investigar crimes de morte. Então, a grande parte daquelas mortes aconteceram nesses supostos conflitos, com a palavra exclusiva dos policiais, aceita como verdade absoluta, sem nenhuma investigação, e os casos são arquivados. Casos, inclusive, arquivados em que a Defensoria Pública tentou reabrir, porque havia testemunhas dizendo que os policiais prenderam as pessoas com vida e depois elas apareceram mortas, então que não houve um confronto, né? Que o caso não foi reaberto. E uma parcela menor que essa, mas também considerável, foi mencionado no VT de 71 mortes, em casos de grupos de extermínio, pessoas encapuzadas, com mini metralhadoras, armamento de uso exclusivo da polícia, chegar em algum lugar e metralhar. Esses são os casos que aconteceram em Santos, né, onde eu trabalho, e que eu acabei tendo contato maior. Esses casos também não foram punidos, né, nenhum deles, todos eles foram arquivados, apesar de cometidos em vários dias desse período, com as mesmas características, envolvendo os mesmos veículos, um carro grande escuro, uma moto, com as pessoas encapuzadas, com o mesmo armamento. Cada morte foi investigada por um inquérito separado, sem nenhuma conexão, elas não foram reunidas, não houve uma investigação séria, os casos foram arquivados. Todos os casos arquivados? Todos os casos arquivados. Mas o Ministério Público Estadual não tem vergonha, assim, os seus membros aí de compactuarem com algo dessa maneira? A imprensa não tem vergonha de ter compactuado com algo dessa maneira? Exatamente. São, né, cerca de 500 mortes num período de 12, 13 dias que quedaram impunes. Diga-se, né, as mortes dos civis, das pessoas, quase 80% sem nenhum antecedente criminal. 80%? As mortes dos agentes públicos, dos policiais, dos agentes de segurança foram investigadas. As pessoas foram presas e condenadas as vítimas, os policiais, seus familiares foram indenizados, tal. As mortes das pessoas, né, uma grande parcela que não estava nem suposto confronto, né, no caso de grupos de extermínio, que não tinha envolvimento criminal anterior, todas arquivadas. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar suas perguntas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Danilo Souza, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele diz o seguinte: li em uma matéria que apenas 5% dos boletins de ocorrência registrados pelas polícias no país chegam a ser investigados e concluídos. O mesmo não pode estar acontecendo em relação ao volume de crimes que foram realizados em maio de 2006, ou seja, não é mais um caso de falta de organização e infraestrutura das polícias investigativas, ao invés de corpo mole? Marcos, bom, pelo que o Manfezoli colocou, o correto seria juntar tudo num inquérito só, é isso? Sim, respondendo à pergunta desse telespectador, a polícia vai começar a trabalhar direito no Brasil quando o governo investir mais em pessoal, em tecnologia, em apuração e investigação. Aí, a partir desse momento, em ML, em polícia forense.
Aí, a partir desse momento, você vai ter uma polícia muito mais estruturada e conseguindo esclarecer, elucidando muitos mais crimes, principalmente os de homicídios. Né? Você tem um departamento de homicídios e proteção à polícia, onde você tem os policiais na rua investigando, você tem poucos policiais fazendo aquele trabalho de investigação. E aí você perde. O Estado vai ganhar muito quando investir em pessoal, em tecnologia, como nos países desenvolvidos. Mas nesse episódio específico, houve falta de condições para investigar ou houve uma intenção política de não investigar? Uma resposta difícil. Você tem 493 mortes, você deveria ter tido policiamento, você deveria ter tido investigação suficiente, que é a obrigação do Estado de apurar todos esses crimes e levar ao conhecimento do Ministério Público. Eu não sei dizer se houve um desleixo, mas é obrigação do Estado e deveria ter acontecido. Mas o Mafezoli falou de alguns casos que se havia testemunhas mostrando o desaparecimento e a morte de pessoas depois de detidas que não foram ouvidas. Sim. Respondendo as duas questões, principalmente a do telespectador, acho que é preciso a gente pontuar que é inquestionável que é uma questão de classe. Né? A maioria dos homicídios não investigados envolvem pessoas pobres, acontecem na periferia. Então, como a dona Débora das Mães Mais disse, né, é quase uma limpeza tolerada, é pobre se matando. Porque quando morre, há um crime de homicídio envolvendo uma pessoa de classe alta, de classe média que seja, a polícia investiga. Aí usa todos os bons recursos modernos, luminol e faz DNA, impressão digital. Na maioria dos homicídios que acontecem nas periferias, como esses que aconteceram nesse período, ninguém tem interesse. Né? A investigação é pífia. Vamos pegar jornalisticamente aí. Jornalisticamente. Se acontece um crime em periferia, não é notícia. Se acontece um crime em Higienópolis, é notícia. Mas se ocorre 450 crimes, então, é a maior notícia do ano. Então, aí entra essa questão. Né? Nesse período, a quase totalidade, né, foi de pessoas pobres na periferia. Então, é essa a característica. Ocorrendo num momento em que houve um confronto e que autoridades públicas do Estado de São Paulo autorizaram a ida para contenção. Não usando, obviamente, a palavra represália, vão lá e saiam matando, né, mas com várias intenções, naquela coisa política de mostrar coragem, que não estamos reféns, inclusive, né, estimulando, dizendo que estava tudo bem, que as pessoas tinham que manter sua rotina, né, como o adolescente que foi à escola e voltou e foi morto no caminho. Tal. Então, havia um estímulo do Estado de dizer, nós temos que parar isso, o Estado não pode ser confrontado por bandidos, então vão lá e contenham isso. Então, não houve interesse político posterior, nem da Polícia Civil. Vamos pegar Carandiru e vamos pegar esse caso. Nos dois casos, entra o Estado contra, num caso muito mais específico, contra marginais, dizem que tem uma reação, eles reagem contra os marginais, você tem um julgamento que mostra que teve assassinato. Aqui você está falando em assassinatos em que 80% das pessoas eram jovens sem antecedentes criminais. E quando a gente volta lá atrás e percebe que todo o sistema de comunicação da PM foi desligado, teve uma hierarquia. Para todo mundo desligar, você teve uma ordem superior. Então você tem uma responsabilidade, que é ou o coronel da PM ou o secretário de segurança, né? Isso aí, as investigações não conseguiram chegar nisso. Então, e aí voltando à sua questão, né, era a coisa mais óbvia e mínima possível de que homicídios cometidos nesse período, naquelas circunstâncias, claramente relacionados com esse ataque inicial do PCC, eles tinham que ser investigados conjuntamente. A Polícia Civil, o DHPP, o Ministério Público tinha que montar uma força-tarefa, porque é um caso de massacre, né, de centenas de pessoas num Estado democrático, né, num período de democracia estável, absurdo, e que não foram feitos no Estado todo, em todas as mortes que aconteceram em São Paulo, na Grande São Paulo, na Baixada Santista. Acho que tem um dado importante. Bom, só um pequeno intervalo, brasileiras.org, volta já.
Voltamos com o Brasilianas.org, que hoje discute os 7 anos do maior massacre da história de São Paulo, que ficou conhecido como os Crimes de Maio. Nesse segundo bloco, vamos entender por que famílias das vítimas e organizações de direitos humanos acusam agentes do Estado de serem responsáveis pela maior parte das mortes. Antes, vamos rever parte da reportagem de Alessandra Lago, apresentada no Repórter Brasil, onde ela mostra que os crimes com características semelhantes àqueles ataques de 2006 continuam acontecendo nos anos seguintes. Confiram aí. Na noite de 21 de abril de 2010, o filho de Flávia, Marcos Paulo, então com 18 anos, foi a uma festa de aniversário com um amigo, Eric, de 21 anos, em São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Horas depois, os pais dos jovens receberam a notícia de que eles tinham sido baleados por homens encapuzados que estavam em motos. Eu estava que nem uma louca, vagando na rua de madrugada, porque eu estava procurando um motivo para morrer. E eu achava que eu saindo à noite eu poderia morrer. Quem sofre é os pais, né? Os pais que ficam aí sofrendo. Não existe crime perfeito, né? Existe crime com má investigação. Não foi investigado. Só em maio de 2006, 493 pessoas foram assassinadas em todo o estado de São Paulo. 4 anos mais tarde, crimes com características semelhantes se repetiram no litoral paulista. Em 18 de abril de 2010, um soldado da Força Tática foi morto. Em seguida, num intervalo de 9 dias, foram assassinadas 22 pessoas, entre elas Marcos Paulo e Eric. Assim como em 2006, há suspeitas da atuação de grupos de extermínio. Em 2012, os índices de violência no estado de São Paulo tiveram um novo salto. Em maio, policiais da Rota, grupo de elite da Polícia Militar, foram presos depois de matarem 6 homens suspeitos de serem membros do 1º Comando da capital. Nos meses seguintes, novos confrontos entre a polícia e a facção criminosa voltaram a matar civis. Em outubro do ano passado, o filho de Maria Helena, José Rodrigo, de 25 anos, foi morto a tiros, horas depois do assassinato do sargento Marcelo Fukuhara, também na Baixada Santista. A mãe faz questão de mostrar que o filho não tinha antecedentes criminais e questiona a falta de investigações. Já se completam 7 meses e até agora ninguém me procurou. O número de homicídios aumentou em 2012. Após 2 anos em queda, foram mais de 4.800 casos naquele ano. 88 PMs foram assassinados, o maior índice nos últimos 6 anos. E a letalidade policial também cresceu. 547 casos foram classificados como resistência seguida de morte, número que superou até o ano de 2006, quando 495 pessoas morreram em supostos confrontos com a polícia. Em novembro do ano passado, o então delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Marcos Carneiro de Lima, admitiu que pelo menos uma vítima de homicídio teve a ficha criminal acessada por policiais militares. As vítimas, antes de serem mortas, tiveram os atestados de antecedentes pesquisados pela polícia. Isso é muito emblemático. O comando da polícia não compactua com o policial que quer fazer justiça com as próprias mãos. Os excessos em ações policiais geraram discussões quanto aos termos resistência seguida de morte e auto de resistência nos boletins de ocorrência. Em dezembro, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos publicou uma resolução em que recomenda aos estados a substituição por homicídio ou lesão corporal decorrente de intervenção policial. No mês seguinte, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo acatou a recomendação. Em coletiva de imprensa na semana passada, a cúpula da Secretaria reforçou a importância da medida. O secretário de Segurança Pública negou a existência de grupos de extermínio formados por policiais e ex-policiais militares. Existem situações isoladas, cada qual, quando surge e aparece, são objetos de investigação. Não se pode dizer que tem grupos de extermínio. Bom, eu queria ver com o Marcos Fux, que é advogado e diretor adjunto da organização Conecta Direitos Humanos. Essas investigações de crimes da polícia, pela própria polícia, qual que é o grau de efetividade, Marcos? Acho que se nós tivéssemos, temos muitos policiais sérios, temos muitos policiais competentes, nós teríamos um grau de esclarecimento muito grande. Como eu disse anteriormente, se você tem uma polícia pouco aparelhada, se você tem maus policiais, como existem em todos os segmentos, aí você tem um grau de satisfação que deixa a desejar.
Me parece que o secretário de Segurança Pública, ao editar a Resolução 05, ao preservar o local do crime, afastando esse nefasto instituto da resistência seguida de morte, é um passo importantíssimo para a elucidação de crimes. E aí você tem essa condição problemática, se o PM socorre a vítima, se não socorre, né? O policial tem um procedimento padrão que ele sabe avaliar, ele sabe socorrer a vítima, o suspeito, para um hospital ou para o pronto-socorro próprio. Mas não é chocante o fato de, a partir do momento que o secretário proíbe que os policiais mexam no local, acudam às vítimas, caia os índices de assassinato, de morte aqui? Eu não sei. O próprio secretário deu uma entrevista eu não sei se os estudos existem que estão comprovando isso. O secretário que afirmou isso aí. Me parece que você tem uma redução de 4% no número de homicídios. Porém, você tem um aumento em outros crimes em São Paulo. Né? Você teve um aumento em estupro, você tem um aumento em latrocínio, você tem um aumento em furto. Então, precisa ter um pouco de cuidado com essa primeira avaliação. Mas eu acho que é um grande avanço, o Antônio, que advoga muito, o quanto é importante você preservar a prova, você preservar o local do crime. E, obviamente, o Copom, quando acionado, mandar a ambulância, mandar o SAMU o quanto antes para você também socorrer a vítima. Eu queria que o Antônio Manfredoni contasse um pouquinho o que ocorre com esse fenômeno aí de Santos, da Baixada Santista, que parece que se destaca em relação a outras regiões aí pelas mortes. E também o esforço que está sendo feito até agora para tentar levar, conseguir indenização para as vítimas, para as famílias das vítimas e a condenação e a apuração dos crimes. O que resultou até agora? O que foi feito? O que resultou até agora? Então, os casos de Santos e São Vicente, acho que até por ser uma ilha mesmo, acabou permitindo que fossem analisados com maior facilidade o conjunto deles e que destoa um pouco, como eu disse antes, da maioria das mortes daquele período que foi em suposto confronto, né? Enquanto lá houve a atuação de um grupo de extermínio, ao contrário do que o secretário afirmou. Tanto existe esse grupo que ele atuou em outros anos. A não punição, a não investigação, a não punição daquele grupo em 2006 acabou autorizando, liberando para que ele voltasse a atuar, como no caso do filho da dona Flávia, né, do Marcos, morto em 2010. Em 2010 houve 22 mortes, em 2011 houve mais de 10 mortes, não lembro do número exato. Mais de 10, execuções mesmo. Execuções pelo grupo extermínio, encapuzados, usando o mesmo carro grande escuro, a moto, a mini metralhadora .40, idêntico. E nos casos dos anos seguintes, 2010, 2011, em seguida também a morte de um policial. Então, ficava evidente que era uma represália a morte de um policial que eles saíam matando, que foi o que aconteceu em 2006, né? Morreram alguns agentes no começo. Só para entender, por que executam jovens sem antecedentes? É para criar o fato ou erram a avaliação? O que é que leva... Então, eu me pergunto isso, eu não consigo entender. Eu suponho que seja nessa intenção de demonstrar poder através do terror, né? E porque vão a regiões pobres, periféricas da cidade fazer metralhar pessoas. Eles não metralham pessoas nos bairros ricos de Santos, né? Então é meio tocar o terror, como diz na gíria, porque não são envolvidos, né? Não é um acerto de contas, que eu vou matar o líder daquele bando ou traficante, chefe da região que matou o policial. Não é isso, né? São pessoas sem envolvimento criminais, trabalhadoras de carteira assinada. Respondendo ao restante da sua questão, o que nós fizemos em Santos, portanto, facilitados por essa questão de ser a atuação de um grupo de extermínio, foi atender algumas famílias que procuraram a Defensoria Pública, e logo depois de maio de 2006, acabaram constituindo esse movimento Mães de Maio, que reúne mães, pais, parentes de vítimas de violência, e hoje se expandiu, virou uma
ONG importante no cenário nacional discutindo segurança pública, tal, com ligação com grupos de familiares de vítimas de outros estados, com as mães da Praça de Maio da Argentina, um grupo hoje importante na militância de direitos humanos. É importante dizer que foi a partir das redes sociais e dos blogs que elas criaram que foi possível montar Exatamente, essa rede. e tem sido cada vez mais ampliação nisso. Essas mães nos procuraram a Defensoria Pública, que estava nascendo naquele momento, né? O Estado de São Paulo foi o antepenúltimo estado a criar a Defensoria Pública no Brasil, só aconteceu em 2006. A posse da primeira Defensora-Geral foi no dia 15 de maio, dia do toque de recolher. E nós ainda com uma estrutura bastante precária, com poucos defensores públicos à época, conseguimos atuar de alguma forma nessa mobilização nos primeiros dias, indo ao IML, preservando dados, requerendo documentos, os laudos de exame de corpo de delito que acabaram permitindo que as pesquisas do Conectas e do Justiça Global provassem isso, né, que o número de tiros exagerado em partes letais, de cima para baixo, a queima-roupa, demonstrando claros sinais de execução. Nós lá em Santos fizemos um pouco mais além, que foi entrar com todos os inquéritos. Quando a Defensoria Pública foi acionada, todos os inquéritos policiais já estavam arquivados. Os crimes foram em maio, em setembro já tinha inquéritos arquivados, o que durou cerca de um ano. Finíssimos, os autos dos inquéritos policiais são finos, demonstrando que não houve investigação. Os inquéritos já estavam arquivados, portanto, nós fizemos, num primeiro momento, a pedido das mães, a apresentação de ações de indenização contra o Estado, baseados em 3 motivos. Primeiro, pelos claros sinais de envolvimentos de policiais militares, então, de que eram agentes do Estado que integravam o grupo de extermínio lá em Santos, né? Em segundo lugar, porque o Estado não garantiu segurança pública, que é um direito humano garantido em todos os tratados internacionais, à população. Então, se uma pessoa, o Matheus, que foi mencionado na reportagem, né, que estava no 3º ano do ensino médio, junto com o Ricardo voltando, foi à escola porque tinha que fazer prova, ligaram à tarde para a escola, vai funcionar hoje porque tem toque de recolher. Não, vai funcionar. Chegaram lá, a porta da escola estava fechada. Aí eles voltam para casa, 2 adolescentes, 17 anos, sem antecedentes criminais, no 3º ano do ensino médio, voltam para cá e são metralhados, né, num período em que o Estado dizia que estava tudo bem, que vai manter sua rotina, que não era para ter pânico. Quer dizer, o Estado manda o pessoal ir para a rua, que está tudo bem, sabendo que na outra ponta estava mandando os policiais partir para a represália. Então, que o Estado fosse responsabilizado por isso, né, por não garantir segurança pública, num período convulsionado, um período excepcional. Muitos juízes, vou dizer mais adiante, a gente perdeu várias ações e os juízes citam decisões dizendo que o Estado não tem como garantir a segurança de todo mundo, porque os crimes acontecem, não tem como colocar um policial do lado de cada pessoa para proteger que ela não seja vítima. Mas aquele momento era totalmente diferente, né? Havia os ataques, havia as represálias. E o terceiro motivo do pedido de indenização é pela não investigação. Também é um direito humano, implica no direito humano de acesso à justiça, que as violações de direitos humanos, que não deveriam acontecer, né? Os países, os estados, os poderes públicos deveriam garantir os direitos humanos. Mas violações acontecem. Tendo acontecido, é obrigação do Estado investigar e punir. E a não investigação, não dar uma resposta, não dizer o que houve, né, deixa as famílias nessa situação, né, de angústia, de vitimização permanente, porque muitas delas nem enterrar os mortos. Né? Algumas não enterram os mortos, as mortes foram anunciadas em jornais como acerto de contas de tráfico. Além do jeito de ser assassinado, ainda lançam a pecha de traficante em cima de um jovem que cursava o 3º. Então nós propusemos 8 ações de indenização. E perdemos todas em primeira instância no Fórum de Santos. O mesmo juiz ou vários juízes? São 2 juízes lá que julgam casos contra a Fazenda Pública. Todas as ações nós perdemos, recorremos para o Tribunal de Justiça e dos 5 recursos que já foram julgados, nós perdemos 3, o tribunal manteve a decisão de primeira instância, e 2, que foram citados na reportagem, da dona Vera e da dona Débora, o Tribunal de Justiça
muito corajosamente, nesses casos julgados por aquelas câmaras, aqueles desembargadores reconheceram a responsabilidade do Estado. O Estado de São Paulo está recorrendo para o STJ e para o STF, então é uma demanda que ainda vai longe. Em vez de pedir desculpa e apurar os crimes... Exatamente. Vamos a mais uma pergunta dos telespectadores com a jornalista Fernanda Balsalubre. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Marcelo Rocha Martins, de Itapetininga, São Paulo. Ele pergunta: que mecanismos temos hoje à mão para criar meios mais ágeis de federalizar crimes que violam os direitos humanos, que permitam combater a impunidade ainda existente nesses atos violentos contra a pessoa humana? Então, eu vou perguntar para o Marcos, ligado às duas iniciativas de vocês de tentar federalizar, quer dizer, passar para a área federal a apuração desses crimes. O que se tem e o que se conseguiu até agora? A federalização é uma emenda constitucional criada em 2004, que permite, em casos de crimes, de violações de direitos humanos, você levar para o âmbito da Justiça Federal a investigação do que não foi conseguida dentro do âmbito da Justiça Estadual, né? Como o Mafezoli aqui trouxe inúmeros casos que ele está atuando. É o próprio princípio do federalismo norte-americano também. Exatamente, exatamente. E aí você recorre, você informa, você peticiona ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal vai se municiar de informações do inquérito e vai tentar convencer o juiz federal de que aquilo é um crime federal e que tem que ser apurado. Isso é diretamente ao Procurador-Geral da República? Isso é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, exatamente, e aí você tem a possibilidade de você conseguir uma outra instância, a instância federal, para investigar esses casos. Mas eu acho, só interrompendo, que se nós tivéssemos dentro da Justiça Estadual, onde você teve o crime que aconteceu, onde você tem a delegacia onde está o inquérito, se você tivesse agilidade, se você tivesse boa vontade, se você tivesse o Ministério Público atuando, como diz o Antônio, numa força-tarefa, quem sabe você teria um resultado já esperado, né? Se você tivesse as provas suficientes para você conseguir uma punição dentro da esfera estadual. Isso só envergonha, né? Isso envergonha o Brasil, isso internacionalmente é péssimo para isso. Você leva isso para o sistema ONU, você traz um constrangimento para o Brasil. Vocês mandam em 2009. Em geral, qual é o tempo assim, razoável para uma análise do Procurador-Geral e uma resposta dele? Uma coincidência, mas há 15 dias nós recebemos um ofício do Ministério Público Federal, de uma procuradora. Desde 2009, só 15 dias que fez? Pedindo mais informações, pedindo para nós alguns dados sobre esses crimes de maio. De 2009 até 15 dias atrás, vocês não tiveram nenhuma resposta? Nós acompanhamos, mas nós não tivemos nenhuma resposta. Nenhuma manifestação? Isso agora é para você tentar, o Ministério Público Federal, também numa força-tarefa de tentar convencimento. E a Defensoria também está tentando usar do mesmo expediente em outro caso. A Conectas, né, peticionou em 2009 sobre algumas mortes acontecidas num bairro de São Paulo chamado Parque Bristol. Perfeito. E a Defensoria, junto com a Justiça Global, a Pastoral Carcerária e as Mães de Maio, peticionaram em 2010 em relação a esses casos de Santos, também sem nenhuma resposta até agora. E aí, eu aproveito para responder a questão do telespectador, eu temo... Tenho sido bastante crítico e tenho bastante receio a maneira como vem sendo tratado esse Instituto do Deslocamento de Competência, né, popularmente conhecido como Federalização dos Crimes de Direitos Humanos. O pedido que as entidades, qualquer pessoa pode fazer, é feito ao Procurador-Geral da República, que é a única autoridade prevista pela Constituição que pode pedir a federalização, o deslocamento da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Isso veio em 2004, até hoje o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, apresentou somente 2 pedidos. O primeiro deles foi no caso da missionária Dorothy Stang, um pedido feito no primeiro mês, logo depois da morte dela, que foi rechaçado porque se entendeu que não estava preenchido o requisito da inércia ou da omissão do poder público local, o que de fato acabou realmente não acontecendo, porque a polícia do Pará investigou, os autores foram
processados, e por várias questões os processos anulados e rejulgados e tal. E o segundo pedido aconteceu, foi deferido agora há pouco tempo, há alguns anos, no caso da morte do Manuel Matos, um advogado do Rio Grande do Norte, se não me engano, da Paraíba, morto por um grupo de extermínio formado por policiais da divisa de Pernambuco e Paraíba. Vamos tentar pensar. Bom, nós vamos agora mais um intervalo e Brasilianas.org volta para o último bloco aí. Voltamos com Brasilianas.org com o tema Os Crimes de Maio de 2006. Nessa última parte do programa, vamos discutir a necessidade de resgatar as histórias como forma de coibir a violência institucionalizada do Estado. Eu queria voltar ao Antônio Maffezoli, que é defensor público do Estado, trabalha na Defensoria Pública Estadual de Santos, para completar o seu raciocínio aí do bloco anterior. Então, eu estava falando sobre o meu receio, né, da não efetivação desse importante instituto da federalização, que ele foi muito pouco utilizado até agora, desde 2004, nos nossos pedidos, né, do Conectas em 2009, da Defensoria com outras entidades em 2010, não houve resposta alguma. Né? Mas nenhuma resposta? Nenhuma. Ao que consta, não houve nenhuma tramitação. Né? Não houve um pedido de informação, como agora o Fux está dizendo que há 15 dias a Conectas recebeu. Né? No nosso caso, não houve. O importante para nós, né, era a correta investigação. Então, mais do que o pedido de federalização permite que a Polícia Federal atue, né, investigue os casos, apesar de que uma investigação que aconteça 7 anos depois do fato, né, é limitada, porque o local do crime não foi preservado, você não consegue achar o material para fazer perícia e tal. Então, mais até do que ser julgado por um juiz federal, com o procurador da República denunciando, era que uma correta investigação acontecesse. Mas que, como o Fux disse, a gente não pode depender da exceção. Né? O pedido de federalização ele é uma salvaguarda nos casos de que haver algum erro. Mas a polícia local e o Ministério Público local, que é constitucionalmente encarregado de fiscalizar a polícia, né, de pedir provas para a polícia, investigue tal coisa, faça tal perícia, né, visando uma possibilidade de eventual denúncia criminal para punir o culpado, né, que o Ministério Público e a polícia sejam bem estruturados e tenham elegido como prioridade a investigação desses casos. A falta de resposta do federal, o que é? Para não criar problemas políticos com o Estado? Acho que é uma avaliação que é possível de ser feita. Né? Há toda uma questão de diplomacia e de respeito a outros órgãos, né? E aí estão invadindo competência, desprestigiando, dizendo que esse Ministério Público foi incompetente. A questão do direito individual do cidadão vai para o último ponto de análise aí em cima dessas conveniências do direito do cidadão e da responsabilidade do Estado, né? Porque também, né, o Instituto de Federalização foi criado por conta dessa responsabilidade internacional que é a União que tem, é o Brasil, tem perante os órgãos dos sistemas internacionais, seja interamericano, seja internacional. É o Brasil que vai responder, não é o Estado de São Paulo ou outro Estado qualquer. Então, era uma possibilidade de dar à Justiça Federal a possibilidade de investigar e punir, coisa que não está acontecendo. Então, o Brasil vai continuar sendo denunciado e talvez condenado por isso. Será que nós não estamos com uma falta? A gente fala muito do ponto de vista político, Congresso, a falta de referência, figuras referenciais. Será que no sistema judiciário não estão faltando estadistas também, Marcos? Seja na Procuradoria Federal, na Estadual, no Tribunal de Justiça, será que aquelas figuras que, por si, poderiam levantar bandeiras? Luiz, acho que tem uma reforma que ainda não foi apresentada, que para mim é importantíssima, é a reforma da polícia. Você tem que pensar urgentemente na reforma da polícia,
uma eventual unificação, você tem que pensar urgentemente no papel do Ministério Público, pensar? muito mais investigativo. Quem tem que conduzir? O Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça, o nosso Legislativo. Você tem que pensar numa unificação de polícia civil e militar, trabalhando juntos de uma outra forma. Me parece que esse é um ponto muito importante. Nós temos que pensar que essa política de encarceramento em massa não leva absolutamente nada. Então, São Paulo hoje tem 200 mil presos, Luiz, sendo que 40% são provisórios. Aqui do lado, visite o centro de detenção provisória aqui de Pinheiros, ali você é concebido para 540 presos, você tem 2 mil presos. Então, tem muita coisa que... Então, mas vamos tentar pegar o caminho aí. Quando você pega o governo do Estado, insensibilidade total. Quando você pega o Ministério Público Estadual, ausência total de investimento. Quando você pega o federal, não põe a mão no fogo. Quando você pega o ministro da Justiça, não entra em dividida. Quem é que vai conduzir? Quem é que vai pôr o guizo no pescoço do gato aí? Eu acho que todos esses atores, eles têm que sentar. Mas tem que ter um maestro aí no meio. Acho que tem que ter um maestro, sem dúvida, e mostrar que a sociedade... Justiça. Pode ser, que a sociedade, essa hipoteca que a sociedade brasileira e a de São Paulo está carregando, não é saudável, né? É a pessoa que se perde hoje em São Vicente, ontem, e que é baleada, né? É o jovem que está lá na Cardoso de Almeida e vai entregar a mala e é baleado, é morto. Então, acho que é uma situação complicadíssima que vivemos. E você precisa passar urgentemente por uma reforma no sistema prisional, nas leis e na polícia, minha opinião. Infelizmente, o programa Brasileiros.org sobre os 7 anos do massacre de maio de 2006 termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do defensor público do Estado, Antônio Mafezoli, e do advogado diretor adjunto da organização Conectas Direitos Humanos, o Marcos Fuchs. Agradeço a colaboração da repórter Fernanda Balsalobre. E como brasileiro, eu digo o seguinte, eu estou envergonhado. Isso aí é uma humilhação para qualquer pessoa que pense em Brasil. É uma humilhação essa ausência do Estado de São Paulo, a ausência do governo federal, a ausência do Ministério Público Federal, a ausência do Ministério Público Estadual, cumplicidade da polícia com esse que é o crime mais odiento que eu já vi em toda a minha carreira de jornalista. Bom, ficamos por aqui, até a próxima segunda-feira.